Graça e paz. Vamos ter uma conversa agora a respeito de procure saber, conhecer qual a vontade de Deus sobre a sua vida. Eu quero te estimular a buscar a face do Senhor a respeito disso, de saber aquilo que Deus tem para a tua vida. Não viva sem, aqui na terra, não passe os seus dias aqui na terra sem conhecer o propósito de Deus para a tua vida. É isso que eu quero trazer como uma instrução para a tua vida neste dia. E eu quero ler um versículo que está em 1 João 2,17, que diz assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eternidade. Senso de eternidade. Eu sempre falo isso para as pessoas que estão ao meu redor. Tenha senso de eternidade. Porque alguém que tem senso de eternidade não vai viver a vida aqui na terra de todo jeito. Vai ter uma certeza das coisas eternas, uma certeza de que haveremos de prestar contas, uma certeza de que temos um Deus e um Pai a quem nos assiste os nossos dias. Efésios 5,17 diz assim: portanto, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Busca por esse entendimento, né? Entendei, não seja insensato. Não viva aqui como se fosse só para as coisas dessa vida. Viva aqui com uma convicção de eternidade. E você vai buscar entender qual seja a vontade do Senhor. Viva buscando por entendimento. E como saber a vontade de Deus? Buscando a sua face. Faça propósitos. Faça não só propósitos, mas faça jejum. Faça propósito de oração. Senhor, o que eu estou vivendo, esse tempo, é aquilo que tu tens para mim. Muitas pessoas não chegam a pisar nos lugares que Deus tem, porque também não busca, não quer saber, está vivendo uma vida como nécio, de todo jeito, né? Então, anseie em saber os planos de Deus para a sua vida. Anseie em compreender esses planos e esse projeto, para que você entre em tudo que Deus tem para você. Não viva aqui e volte para casa sem saber, né? Quando estivermos diante do Senhor, naquele grande dia para prestar contas, que possamos ter sido e vivido aquilo que Ele projetou, que Ele planejou para a gente. Lá em Salmos 48 diz assim: deleito-me em fazer a tua vontade. Deleito-me em fazer a tua vontade. Ou seja, a alegria do nosso espírito, a plenitude do nosso espírito está em fazer a vontade dEle. Não adianta buscar felicidade em outra coisa, porque a plenitude da nossa felicidade está em fazer a vontade dEle. Tantas pessoas aqui na Terra hoje, elas buscam uma felicidade, uma realização em tudo, mas elas não encontram, continua aquele vazio no coração. Todo homem tem um vazio no coração que é do tamanho de Deus. Um filósofo disse essa frase. E isso também diz respeito ao propósito, diz respeito também a conhecer aquilo que Deus tem para a sua vida de forma particular, não só o plano geral, mas o conhecimento da vontade de Deus individual para a sua vida. Nós vamos fazendo, vamos executando, de acordo com a boa, perfeita vontade de Deus para todos os homens, mas também existe um propósito particular que você precisa saber. E saber se você está realmente vivendo o que Ele tem, obedecendo, seguindo os passos que Ele tem para você. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus, Deus meu. Sim, a tua lei está no meio das minhas entranhas. Então, o salmista Davi, o rei Davi, né? O salmista Davi aqui, ele expressa o quão é bom e agradável e satisfatório se deleitar em fazer a vontade dele. Nossa, nós temos que fazer essa oração sempre. Pai, os caminhos que eu estou indo te agradam, aquilo que eu estou fazendo te agrada da tua vontade. E eu não sei você, mas eu sempre oro. Pai, eu não quero fazer nada de mim mesma. Eu só quero fazer aquilo que estiver projetado e escrito para que eu faça. Nos meus escritos. Eu quero acessar os meus escritos. Eu sempre oro. Quando você estiver orando no seu a sós com o Senhor, pergunta: Pai, eu quero acessar os meus escritos, aquilo que tu escreveu ao meu respeito. Abre para mim o que foi escrito ao meu respeito. E Ele vai abrir, e Ele vai te mostrar. E uma vez, em meio a uma consagração que eu estava fazendo, buscando a vontade do Senhor, a face do Senhor, eu pude acessar, tá certo?
Esta é a confiança que temos nele, 1 João 5,14, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, uma oração confiante. Então ore e peça para que ele faça, para que ele te mostre, para que ele te diga se os caminhos dos teus passos estão de acordo com aquilo que ele te chamou para ser e para fazer, para que você se alinhe, a tua escala, o teu alinhamento de vida esteja em alinhamento com o céu para este tempo. Eu não sei você, eu não quero perder tempo, eu não quero viver um ano da minha vida e olhar para trás e ver que eu perdi tempo. Como é horrível, eu já passei por isso, de viver coisas, situações e dizer, Senhor, mas eu perdi todo esse tempo. Então, não quero mais. Há muito tempo que eu não quero mais isso para mim. Eu quero viver aquilo que Deus tem. Então, procure pontos chaves para você saber a vontade de Deus. Eu vou falar alguns, tá? Porque são muitos, não dá para falar todos. A vontade de Deus, ela é boa e perfeita. Amém? E o objetivo final de Deus sempre é o bem dos seus filhos. Ele sempre quer o nosso bem. Então, por mais que você não entenda algumas coisas não estejam totalmente claras, mas você precisa ter a convicção que a vontade dele sempre visa o bem, o nosso bem. Por mais que o caminho você não compreenda, se ele te disser, vai por aqui, obedeça. Porque o fim sempre é o seu bem. A vontade de Deus, ela envolve obediência. Esse é um dos pontos chaves também. Envolve obediência. É preciso obedecer quando você sabe a vontade de Deus. Muitos até perguntam, oram, Deus fala, Deus revela, mas não tem prontidão de obedecer, de ir e fazer aquilo que Deus te mostrar. Ah, Deus falou isso, mas aí vai deixando, não faz. A vontade de Deus, Deus quer fazer a vontade dele conhecida. Essa é outra chave. Então, é algo que possa estar oculto para você, mas Deus quer trazer conhecimento e a luz para você, Deus quer revelar. Então, começa renovando a tua mente pela palavra. Esse é um primeiro passo. Começa submetendo a tua vida à palavra. A vontade de Deus, ela sempre vai exigir de você um posicionamento, um fazer e um executar. Amém? Então, pega essas chaves e analisa a tua vida. E coloca diante do Senhor, se você ainda não sabe. Ah, eu estou vivendo, mas eu não sei se estou dentro da vontade de Deus. Estou caminhando para um relacionamento, mas eu não sei se é da vontade de Deus. Mas eu já estou, porque essa pessoa é tão legal, aí já vai. Quando vê, tá à beira de um casamento, mas não sabe se é a pessoa que Deus tinha. Porque foi só vivendo. E às vezes Deus tinha outra pessoa que não era aquela, né? E a vontade de Deus, a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. A pessoa que Deus confirmar no teu coração que é a pessoa certa, ela não vai trazer danos para a tua vida. Se tu tá num relacionamento que só tem danos, não é de Deus para a tua vida, não é. Então, submete tudo, submete a carreira, submete os teus sonhos, os teus projetos, submete a tua vida ministerial, começa servindo com aquilo que está ao teu redor. Porque eu vejo muitas pessoas dizer, ah, mas eu tenho um chamado assim, tenho um chamado para as nações, tenho um chamado certo, mas você não faz nem o que está na sua mão agora. Você tem a oportunidade de servir agora no pouco e você não serve no pouco, como é que você já quer o muito? Eu até acredito que muitas pessoas têm um chamado assim, mas se você não for fiel no pouco, Deus não te colocará no muito. Então, compreender a vontade de Deus vai exigir de nós um passo de obediência. Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. E exigiu de Abraão uma atitude, um posicionamento. Abraão ouviu, mas Abraão teve que fazer, executar. Né? Quando Deus encontrou com Moisés naquela sarça ardente, tinha a parte de Moisés saber, conhecer o projeto de Deus que envolvia Moisés de ser um libertador. Mas também teve a parte que Moisés teve que conduzir o povo. Moisés teve que fazer e executar. Moisés estava de frente do mar e Moisés teve que fazer ali a parte dele para que aquele mar se abrisse. Então sempre vai envolver, quando você souber a vontade de Deus para você viver isso aí, vai envolver a tua parte. Qual a parte que nos cabe fazer? Qual a minha parte? Qual a parte que me cabe executar?
dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E algo que eu aprendi foi me alegrar com as pequenas coisas dentro de uma caminhada. Eu não só posso me alegrar quando eu estiver vivendo as coisas grandes, eu quero me alegrar nas pequenas coisas. Porque se eu estou obedecendo a Deus, eu me alegro no pequenininho. E eu também vou me alegrar quando for as grandes coisas. Eu me alegro se eu precisar sentar na mesa com 3 pessoas. Mas eu também me alegro quando for 30. Eu também vou me alegrar quando for 300. Eu me alegro não por aquilo que se possa ver. Eu me alegro por aquilo que Ele fala. A obediência aos comandos, aos pequenos comandos, a obediência e a alegria em executar. Ainda que aos olhos humanos possa parecer pequeno, você tem que se alegrar. Se foi algo que Ele ordenou, se alegre com as pequenas coisas. Não espere coisas grandes para poder se alegrar e obedecer. Porque tem pessoas aí sentadas esperando obedecer quando Deus colocar elas numa grande conferência, quando Deus colocar elas num grande lugar de destaque. Mas esquece de se alegrar, de andar 3 quarteirões para ministrar uma vida. E alguém que estiver em depressão, alguém que estiver pensando em suicídio, ali não vai ter lugares de aparência, de visíveis aparências para os homens. Mas se Deus mandou, tem satisfação no teu coração, no teu espírito. Então se alegra nas pequenas coisas, se alegra em obedecer, em executar, independente de se é grande, se é pequeno, mas se alegra na obediência aos passos que Deus mandar você dar. Em nome de Jesus, que nesse tempo você possa parar a sua vida que talvez esteja frenética, talvez você esteja vivendo de forma aí natural, dia após dia, mas você não conhece a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Você não sabe o desenho de Deus para a tua vida. E eu, a partir de hoje, te estimulo a buscar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Saber o plano, o projeto, faz um propósito, faz um jejum, busca a face do Senhor, procura saber se o caminho que tu está indo é um caminho de paz. E se é o caminho que Deus tem desenhado para você, para a sua história. Porque se for nesse caminho, ainda que tenha dificuldades e ainda que se levante gigantes, mas tem a proteção e a boa mão do Senhor te guardando e te guiando em todo o caminho. Tem garantia de que Ele estará instruindo em cada passo. Em nome de Jesus, que seja um tempo de conhecer essa vontade de Deus, que você não fique mais na inércia, que você não fique mais na dúvida ou vivendo o acaso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.